Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial, o nosso tema depois da vinheta. Estamos de volta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal da Conde TV. Clicar no sininho para receber informações dos próximos programas. E tem bastante programa novo aí surgindo no canal da Conde TV. Prestigie, deixe lá nos comentários, né? Para a gente poder nos ajudar a fazer novos programas e tá gravando aquilo que é de interesse também da nossa audiência. Nosso tema de hoje, com ele... O cara... De volta. Tá com o joelho inteiro. Mal, mano. Gustavo Moretti. É bom, mas você tá nervoso? Gustavo Moretti. Você tá nervoso? Você tá dando umas engasgadas? Não. Tô calmo. É emoção. Respira. É a emoção da sua volta. Respira. Né, Maurão? Cara, não vou nem falar o que eu tô pensando. É a emoção da sua volta. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Hoje nós vamos falar aí de um assunto que eu acho de extrema importância, principalmente para síndicos, né? Que concorrem aí às assembleias. É um programa chamado Ficha Limpa. E existe muitas dúvidas em relação a isso, existe muita sacanagem do mercado também, principalmente das pessoas que avaliam, e é isso que a gente precisa tentar desmistificar e trazer um pouquinho dos fatos aí, de como deve ser nosso entendimento em relação à questão. Fala-se muito em ficha limpa, né? A gente quer um síndico ficha limpa. Né? Primeiro que nós, né, pelo menos nós 5 estrelas aqui, nós temos a ficha limpa, porque uma das condições para nós... por você. Uma das condições para nós sermos 5 estrelas, além de passar na prova, é atestar a idoneidade. Então, qualquer questão que envolva problemas legais, assim, a gente tem que resolver, tem que desenrolar. Então, nós somos aqui sempre ficha limpa. Muitos entendem ter ficha limpa com o fato de você não ter processos. Eu costumo dizer o seguinte: um síndico que tem 10 anos de mercado, cuidou de mais de 20 condomínios, é impossível você não ter uma ação, porque você ter uma ação, ser processado por alguém, não quer dizer que você fez alguma coisa errada ou que você tem culpa de alguma coisa, né? Hoje eu tenho 3 processos judiciais, 2 deles de moradores que entraram contra o condomínio por uma questão, uma foi por multa, uma foi por uma indenização de dano material que ele sofreu, acionou o condomínio e eu, por ser síndico, acabou me acionando também. Então, ou seja, dos 3 processos que eu tenho, 2 é por conta disso. E o terceiro processo é de uma moradora que entrou com uma ação de exibição de documentos. Sim. O documento está exibido na pasta, só que ela queria que eu mandasse para ela. Então, ela entrou com essa ação e já perdeu em primeira instância e está, enfim. Então, e por esse simples motivo, alguns condomínios nos quais eu vou concorrer, falam, você não foi porque você tem processo. Você faz lá a certidão de objeto de pé, você explica o que diz cada processo, mas ainda assim, eles entendem que você não é ficha limpa. Então, é um assunto que eu queria trazer para a gente discutir aqui, ver o entendimento de vocês e o que fazer para mudar um pouco isso. Eu acho, pegando de novo o gancho que eu falei lá atrás no último programa, de novo a gente entra numa situação de falta de conhecimento, tá? Porque é aquela história, mover um processo contra você, eu posso simplesmente por te achar feio, tá? Fazer um reclame aqui contra você, eu também posso. Uma denúncia contra você no Procon, também posso. Abrir um boletim de ocorrência contra você, eu também posso. Tá? Sem precisar provar nada, sem precisar fazer nada, também consigo abrir inquérito. Tem trocentas e 50 coisas que eu posso fazer. Então, primeiro, tem aquele ditado que diz que todo mundo, o réu é inocente até que se prove o contrário, né? Isso acaba sendo uma certa realidade. Você tem um processo, mas... Primeiro, sobre o que é esse processo? Eu tenho lá, por exemplo, uma situação hipotética, eu tô
um processo movido pela minha ex-esposa. Não tenho ex-esposa, tá, gente? É fictício isso, pelo amor de Deus. Mas é um processo movido pela minha ex-esposa para tratar do divórcio, para tratar de pensão. O que isso tem a ver com condomínio? Mas porque eu tenho um processo, eu não posso concorrer. Eu tenho um processo lá de prestação de contas, tal, não sei o que, parará, que tem a ver com condomínio. Alguém entrou para ver aquilo lá? Está em que fase que está aquele processo? Alguém se interessou pela ação de objeto e pé? Alguém leu o Reclame Aqui? Alguém leu a resposta do Reclame Aqui? Tá? Então, assim, não vou nem entrar no mérito das pessoas, em alguns casos, ou talvez na maioria deles, fazerem as coisas única e exclusivamente para prejudicar. Tá? Mas eu acho que a gente tem que entrar no mérito, sim, das pessoas que exigem esse tipo de coisa, de exigirem do jeito certo. Quer dizer, exigiu, tá aqui as certidões. Bom, você tem esse processo, o que é esse processo? É por causa disso, disso. Tá, mas como é que tá? Tá aqui a certidão de objeto e pé. Tá? Você tem um Reclame Aqui? Deixa eu ler o teu Reclame Aqui. Sabe, teve um condomínio que fez isso comigo, me perguntou, tarará, o que é isso, Eu falei assim, tá aqui, expliquei tudo direitinho, sabe, agora é aquela coisa, né, a pessoa fala, por exemplo, eu não quero contratar o Mauro porque ele tem 3 processos, ele tem 5 Reclame Aqui, ele tem e tal. O chip da tua operadora de celular, você já verificou quantos processos, quantos Reclame Aqui, quantos PROCON, quantas delegacias de polícia tem, quantos inquéritos, a Enel, entendeu? Então, assim, alguém se esmou... Sabesp. Então, os políticos. Não quero... Nós temos os políticos, sabe? Mauro, não quero água da Sabesp, porque ela tem processos. Eu não vou entrar no mérito de ser bom ou ser ruim, de governo bom ou governo ruim, mas, cara, de um jeito ou de outro, o nosso presidente foi um cara preso, o nosso ex-presidente é investigado. Sim. Sabe? O nosso ex-presidente antes dele também foi preso, a outra foi empichada, sabe? É assim, a que sofreu impeachment hoje é presidente do Banco Mundial lá não sei aonde. Sim. As prefeituras, a Prefeitura de São Paulo não tem... Quando esse programa for ao ar, a eleição já saiu. Sim. Mas a Prefeitura não tem investigação de várias situações. Sim. É a mesma situação. Uma coisa é fazer, a outra coisa é ser, né? Sim. Exato, sabe? E assim, não tô entrando em mérito de culpado, de inocente, disso, daquilo, de quem tá lá. Eu acho que se tá é porque provou as suas inocências e uma série de coisas. Mas, cara, todo... Quanto o devido processo legal, como se fala, enquanto o devido processo legal não estiver encerrado, a coisa... E até corroborando contigo em relação aos 5 estrelas. Por exemplo, nas minhas certidões da última recertificação, na minha federal saiu lá um negocinho. Quando eu mandei para a Gábor me devolveu a federal, falou, saiu uma pendência, entra lá em tal lugar para dizer o que é essa pendência. Aí o que saiu lá? Na verdade, o meu parcelamento do imposto de renda, né? Eu fiz a declaração do imposto de renda. Como eu faço o parcelamento... Eu sou contador, tá? Você precisa... Você é contador? Não, eu faço a minha. Sempre fiz... Por isso que deu pau. Não deu pau. Na verdade, assim, como eu faço o parcelamento do imposto de renda, quando tu tira a certidão federal, enquanto não positivo com efeito negativo. Com efeito negativo. Enquanto não tiver a última parcela paga, sim, fica aquela pendência. Aí eu entrei, olhei lá, tirei o print, mandei e tal, resolvido. Sim. Que é dentro daquilo que tu falou. Se a gente tem a certificação, a gente de 2 em 2 anos, a gente tira todas as certidões. Eu tive um processo que na época do meu primeiro condomínio, que foi o condomínio que eu moro ainda, mas que o julgamento foi esse também. É que a diferença é que eu morava no prédio, porque eu subia com pessoas no elevador e as pessoas, tipo assim, te olhavam atravessado, porque a síndica resolveu me processar. Porque o condomínio perdeu uma ação e ela colocou aquela culpa em mim, que eu tinha feito a coisa errada, que eu não tinha cumprido o contrato, por isso que o condomínio perdeu a ação. E ela não se contentou com as derrotas. Na verdade,
começou em 2017 e acabou em 2021, esse processo. Foi de Santos a Brasília, foi até a última instância. Em todas as instâncias foi dado como improcedente. Só que nesse período você sofreu pra caramba, tenho certeza. Dentro do condomínio. E pra concorrência fora? Quando... Até não. Na concorrência fora até não. Porque eu falo que, pelo menos em Santos, o pessoal não tem esse... E eu cito isso nas assembleias. Quando eu falo até do síndico 5 estrelas, eu falei assim, eu tô aqui, vocês não sabem quem eu sou. Não sabem qual é a minha vida pregressa, o que eu tenho, né? E aí eu até faço esse comentário. Vocês não pediram nenhuma certidão. E o síndico 5 estrelas dá essa garantia para vocês. Sim. Mas vocês não sabem quem é quem aqui, porque não foi pedida nenhuma certidão. O pessoal em Santos ainda não tem esse critério, né, de estar pedindo certidão. São muito poucas pessoas que fazem isso. O Mauro citou uma coisa que é interessante, é o tal do Reclame Aqui. Primeiro que eu acho o Reclame Aqui péssimo para o nosso tipo de serviço, né? O Reclame Aqui talvez sirva para Vivo, talvez sirva para você comprar um produto e não receber, se você contratar um serviço e não... Mas a gente não... Quem me contrata não são os moradores, né? Eu sou contratado do condomínio. Que nem a gente fala, nós não somos nem contratados, nós somos eleitos. Exatamente. Então, assim, Reclame Aqui. Eu tenho hoje 27 Reclame Aqui. Se você pegar a linha de histórico, eu já tenho uma eleição que eles estavam querendo que só concorresse quem não tem Reclame Aqui. O que eles fizeram? Aí a pessoa entra lá... Eu tenho os prints, porque eu tô até discutindo isso na justiça, eu tenho os prints. Eles fizeram uma campanha no grupo dos moradores, falaram, pessoal, vão lá no Reclame, tá aqui o link do Moretti, vão lá no Reclame Aqui dele e vamos reclamar, né? E aí, um dia, sei lá, em 2 semanas eu passei a ter 27 Reclame Aqui. Aí, numa concorrência que eu fiz esses dias, o rapaz, até consegui concorrer na eleição, o cara falou assim, Gustavo, eu tô vendo aqui, puxei Reclame Aqui, você tem 27 Reclame Aqui, cara, o que aconteceu? Do mesmo prédio, né? Daí eu falei assim, faz o seguinte, pega um aí, escolhe aleatoriamente um, lê pra gente e lê a minha resposta. Não precisa, não, lê porque aí você vai ver. Aí o cara fala, porque o Gustavo Moretti é um síndico ausente. Tá. Essa é a opinião que ele deu lá. Eu ia no condomínio 3 vezes na semana. O Moretti é um síndico ausente. O cara fez uma reclamação. Então, ou seja, essa reclamação de Moretti ser um síndico ausente computou nessas 27 reclamações. Sim. Né? Só um exemplo. Em relação a ações, cara, é um absurdo o tanto de pessoas que usam, né, o nosso judiciário para prejudicar as pessoas. Né? Você ser condenado, né? Na verdade, essas pessoas que julgam te condenam sem ter nenhum critério. O Mauro sabe desse caso. Eu mandei minha participação numa candidatura num condomínio que eu já fui síndico, né? E que eu saí, que agora os moradores vai ter uma nova eleição. O grupo de moradores me procurou para eu voltar. Eu mandei a minha proposta, eu fui excluído por conta desse processo. Só que esse processo não passou por um critério de análise do advogado do condomínio, por exemplo. Ou seja, aquela comissão, né, criada não, lá tem um processo... Nem é criada. É um grupo de moradores lá se intitulou comissão e analisaram lá. E esse 3, 4 pessoas que tá lá é da outra gestão, não quer que eu assuma lá. Simplesmente me excluíram, porque não quero lá de volta. Só que não é a vontade dos 4 que prevalece, é a Assembleia, são 392 apartamentos, é a Assembleia que vai ter que dizer se quer o Moretti ou se não quer o Moretti. Então, qual que seria o ideal? É óbvio que tem que ter alguns filtros, óbvio que coisa muito distorcida, né? Sim. Tem que tirar, mas poxa, leve para a Assembleia, explique, o Moretti tem 3 processos, 2 assim, esse é o currículo dele. Você pode até falar, tá aqui o Mauro, tá aqui o Gustavo, qualquer um dos dois... Pra gente está de bom tamanho. Porém, a gente estava vendo o Mauro não tem processo e o Gustavo tem 2 processos. Vocês querem avaliar se o processo tem sentido, relevância? Tem sentido? E falei, deixa a gente falar uma coisa importante, cara. Que nem vocês falaram de Vivo, né? De Reclame Aqui. Cara, eu já cheguei a cuidar, ao mesmo tempo, de 18 mil moradores. Né? Eu ia até te perguntar isso quando tu falou das 27. 6.500 unidades. Você bota aí uma média de 3... dá 18 mil por baixo pessoas que eu cuido. Eu tenho 27 Reclame Aqui. E desses 27, eu devo ter umas 4, 5 que é repetida. Um morador que fez 2 ou 3. O mesmo morador fez 2 ou 3. Então, se você pegar lá, tem umas 20 de pessoas diferentes. Perto de 18.500 não é nada. Não é absolutamente nada. É um número ridículo. Então, assim, não pode ser julgado por isso. Tem que ter um critério. Outro ponto que eu também contesto. Quando você pega a
convenção do condomínio, falar quem que pode ser o síndico. Então, para o cara te barrar ali, ele tem que ter, né? Ele tem que ter uma previsão legal na convenção ou no regulamento interno, ou ter uma decisão que você não pode ter isso, não pode ter aquilo. Do contrário, você pode ir lá e se apresentar, eles não podem te barrar, eles não têm legitimidade para te barrar. É só não te eleger se não quiser. Exatamente. Até morador inadimplente pode ser barrado. Pode ser eleito. Na verdade, assim, ó, pega até um pouco do programa da semana passada, quando a gente fala... Não foi de 20 minutos atrás? Foi da semana passada, Maurão. Terça-feira passada, esse programa foi ao ar, falando sobre a análise da gestão. Sim. E tá dentro do mesmo parâmetro. Quando a pessoa fala assim, a gente tá falando da prova, né? Que não... E eu fui síndico de um condomínio que tinha um juiz, e a gente estava no treinamento da brigada, e o bombeiro falou lá sobre o processo, e aí o juiz falou isso. Falou assim, processar, qualquer um pode processar. A pessoa acordou, não foi com a tua cara, eu vou abrir um processo contra o Moretti. Qualquer um pode fazer. E é a mesma coisa que a gente falava no programa anterior, da pessoa que chega na assembleia e fala lá, eu mandei um WhatsApp e você não me respondeu. Na hora ali você não tem como provar. Porque é muito fácil a pessoa levantar a mão, é a mesma coisa a pessoa levantar e falar assim, você tem um processo, você tem um reclame aqui, mas você analisou, isso tem relevância? Que nem eu falei, eu tenho um processo que demorou 4 anos, mas foi dado improcedente. Paguei lá o advogado, ele foi lá, me defendeu, e de ponta a ponta foi dado improcedente. Qual é o... Tirando às vezes qual é o que problema nisso? A pessoa faz isso propositalmente, né? Para os haters, sim, né? para te prejudicar. Eu tenho, dos 3 processos que eu tenho, 2 é movido pelo mesmo advogado. Não, a síndica que fez o meu processo, na verdade, ela fez para prejudicar. O problema é que, assim, cada vez que a gente ia ganhando uma etapa do processo, que eu falo, a gente começa no condomínio andando assim, né? Aí o processo vai andando, você vai fazendo assim. Até que chega uma hora que você vai na assembleia e fala, peito cheio, tipo pomba, assim, sou o vencedor. Né? E a mesma coisa a gente passa como síndico, né? Essas avaliações precisam ser melhor realizadas, né? Não tô afim de falar hoje. Mário tá quietinho hoje. Bota o grilo aí. Bota o grilo. Não, cara, é que eu fico olhando, sabe, o quanto de pessoalidade não existe nessas coisas, né? Muita. E assim, sobre o seu caso específico, o que me admira não foi terem bloqueado tua candidatura, foi você querer voltar para aquele condomínio, cara. Não sei o que você... Assim, Tu sabe que eu não volto para condomínio que eu saio. Não. Não, eu até... Tem uns que até dá pra... Sabe aquela coisa do pombo? Nem porque eu renunciei e nem porque eu perdi a eleição, não. Mas esse cara... Não sei... Porque na verdade, assim, vai muito do motivo, da forma com que você saiu, né? Nesse, por exemplo, eu saí no momento que eu tava com bastante demanda, né? Eu até poderia ter investido melhor aí para continuar, mas foi um momento que eu não tava bem ali e acabou indo. E hoje, como eu fui procurado, né? Na verdade, a gente é procurado para concorrer, né? Na verdade, você não chega lá, tá tendo concorrência, a gente participa, não. Moradores te indicam, né? E você vai participar. Aí um grupo de moradores, na verdade, quando o Mauro entrou, esse grupo queria que eu voltasse, mas como eu falei que eu não ia voltar naquele momento por conta do conselho que existia, né? Eu não queria trabalhar aquele conselho, eu acabei não voltando. Né? Mas de fato... Eu só tenho um condomínio, na verdade, que eu gostaria de voltar, que às vezes as pessoas falam, já participei até de uma assembleia uma vez, mas o síndico organiza a coisa de tal maneira que quem vem de fora não consegue, né? Que ele entrou no nosso lugar na época até, tá lá, na época da minha primeira empresa ainda, que eu tinha os meus sócios, até porque ele é irmão gêmeo de um outro que eu faço a administração do lado. É o meu caso. Então, aí eu voltaria. Mas fora isso, nos outros, meu caso. Tem tanto condomínio por aí. Eu tô querendo virar síndico, nem da minha casa. O engraçado, Walter, é que esse condomínio, e eu estava participando da concorrência de um condomínio, que eles me tiraram, eles pedem uma relação de documentos que não tem o menor sentido. Eles pediram certidão de quitação de débitos condominiais de onde eu moro. Então, assim, eles pedem umas... Aí eu até questionei lá, a hora que eu recebi a quantidade de documentação, eles pedem consulta dos cartórios de todos os sócios do contrato social. Por exemplo, se eu tenho 5 sócios, cada consulta é 200 pila, R$185.
tem que consultar 5 para você poder concorrer. Então, assim, você já nota, né, no edital que foi feito para direcionado para alguém ganhar. Aí, nesse caso, eu fiquei tão puto com a administradora, eu falei, gente, isso aqui está direcionado. Olha o que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo experiência de 5 anos em condomínios com mais de tantas unidades. Né? Daqui a pouco você tem que falar, você tem que ter cabelo preto, você tem que pesar até 70 quilos. Daqui a pouco a exigência vai ser essa. Essa última... E não tem... O que eu não me conformo é que não tem legitimidade essas perguntas. Não tem legalidade. Você ter um crivo lá, legal, que nem quando você faz um emprego, ó, tem um inglês fluente, tem um Excel avançado, legal. Mas agora, os caras pedem uma coisa que é para você não, essa última proposta que eu dei, na verdade, está dentro desse parâmetro que tu falou. As perguntas são pertinentes, não tem nada, né? Perguntou com a administradora que a gente trabalha, se eu tenho alguma ligação com a administradora, né? Se eu sou sócio, alguma coisa assim desse tipo. E perguntaram como que eram os meus plantões noturnos, finais de semana e feriados, assim mesmo, e feriados. E eu respondi que eu não faço plantão, né? Na verdade, eu dou atendimento ao morador personalizado, com agendamento e tal, não sei. Aí, no final, eu dei o meu valor. Pô, tu me fez 14 perguntas, né? Fez todo um contexto, né? Tal, não sei o quê. Então, tem uma exigência. Aí, o meu valor é esse. Pô, seu valor tá fora do nosso orçamento. Tá porque os caras querem tudo, não vai pagar nada, né? Tudo muito fácil nesse sentido, né, cara? Eu prefiro ficar quieto. Porque, assim, eu tô muito engasgado. Não, na verdade, o intuito desse programa hoje é mostrar para os nossos colegas aí, síndicos. Deixa eu só fazer um comentário que me veio aqui, rapidinho. Você tava falando dos documentos e uma série de coisas. Cara, outro dia eu recebi uma, assim, enviada por um advogado do condomínio, um escritório grande, famoso na área condominial, tá? Exigindo que fossem apresentadas as atas das últimas 4 ou 5 assembleias de prestação de contas para mostrar que as contas foram aprovadas. Cara, se eu mandar uma ata de um condomínio, eu estou tirando um documento privado de um condomínio e passando para lá, estou ferindo a LGPD e o advogado me exige isso. Tá pedindo. Sabe? Aí se você responde para o advogado e fala assim, olha, eu não posso te mandar esse documento, porque esse documento fere LGPD, Paraná, propriedade do condomínio, tal, não sei o que, você quer, vai no cartório e tira. Sim. Segunda via lá das atas, tal, que aí você pode. Aí você é tirado da concorrência, quer dizer, eu sou tirado da concorrência porque eu fiz a coisa do jeito certo. Eu estou participando de uma concorrência, eu estou nesse dilema aí. Até o nosso colega Prandinho... Não pode. Eu também não envio ata de outro condomínio. Então, mas aí os caras tiram. Aí você tudo bem, mas ô, Gustavo, na verdade eu falo assim pra tu. Eu sei que a gente quer trabalhar, mas eu tenho um pensamento. Você quer trabalhar naquele condomínio, mas precisa mais aquele condomínio de você do que você dele. Porque aquele condomínio precisa de um profissional qualificado, dedicado. A partir do momento que um cara que vai concorrer lá mandou uma ata de um condomínio, ele fez uma coisa ilegal. Se ele fez uma coisa ilegal, tu vai eleger um cara que faz isso, né? E outra coisa, qual é a medição que eles vão fazer de um cara que é síndico de um condomínio e tu que tem 15 condomínios, por exemplo? Tá a régua, né? Como é que o cara vai medir isso? Eu fui uma vez numa concorrência que até em relação a essa coisa da quantidade, o cara me perguntou, quantos condomínios você faz gestão? Eu falei, 9. Na época eu estava com 9 condomínios. E o meu concorrente tinha 1. Eles elegeram ele porque falaram assim, você já tem muito, eu vou eleger esse cara aqui. Sabe o que aconteceu? E vai falar porque esse cara depois ele foi concorrer no meu prédio. Ele ficou 3 meses e falou, Walter, os caras não queriam fazer nada, não queriam pagar nada, eu renunciei e fui embora. Mas assim, na verdade é aquilo que a gente fala do histórico, né? Nesse condomínio que eu tô lá também, que eu vou concorrer agora, a mesma coisa. Não me colocaram, porque eu tinha alguns, colocaram um cara, ele ia ser a primeira vez que ele ia ser síndico no condomínio de 25 torres. Ele ia começar atuando no condomínio de 25 torres, 2.100 apartamentos. Aliás, eu te disse quem será a tua concorrente lá naquele condomínio, né? Não. A zeladora. Sim. A pessoa que hoje é zeladora lá no condomínio. Foi chamada pelos condôminos a se candidatar ao cargo de síndica.
apresentou uma proposta ganhando praticamente a mesma coisa que eu ganho, entendeu? Aí o rapaz que trabalha comigo até perguntou, pô, mas você fez curso, você fez alguma coisa? Fiz, cursinho de internet de 4 horas e uma série de coisas. É assim, nada contra você, mas eu queria muito que ela ganhasse, aquele condomínio merece. Não, às vezes nessa situação, ganhar, às vezes... Nada contra você, eu acho que não querer que você ganhe, eu tô demonstrando todo o meu amor por você. Não, mas sinceramente. Depois desse problema que você me falou hoje aí, dá até medo de assumir, né? Não, eu tenho um condomínio que vai ser em janeiro a eleição, e eu falo assim, tem gente que fala pra mim, não, o gerente que me atende, porque você não sei o que, o gerente e tal, que eu coloquei lá, né? Tirei o anterior, botei ele lá. Eu ainda pensei nisso, eu falei, vai chegar uma hora que a gente vai aparecer lá no condomínio, quem é o candidato a síndico? Vai estar o gerente. Mas tem, tá? Vai estar o gerente de candidato a síndico. Tá e tem muita gente mas é preparada. o que tu falou. Eu não vou falar que não tem gente preparada, tem, sabe? E não vou dizer que a zeladora lá não tem condição de ser síndica, tem, talvez num outro condomínio, não ali. Ali vão jantar ela com farofa, até falei pra ela, falei assim, filha, presta atenção, sabe? Mais do que isso eu não vou te falar, só presta atenção no que você tá fazendo, não é tão fácil como você pensa. É que todo mundo acha que é simples, né? Por quê? Por conta daquilo que a gente tava falando lá atrás, no programa da semana passada. Da semana passada. Terça-feira passada. Porque a pessoa não sabe como te avaliar. Nosso programa não sabe o que você faz. Avisa a audiência que nosso programa sai todas as terças ao meio-dia. É isso, para quem clicou no sininho já recebe ali. Já recebe a informação. Aliás, a gente já falou demais, eu posso encerrar o programa? Pode. Fala. Só deixa o recado, qual que é o motivo do Ficha Limpa? A ideia, o objetivo, né? Porque a gente falou tanto e misturou com algumas coisas até. Não sendo picuinha, tá, gente? Que a gente já fez um programa sobre isso, acho que tava só eu e você, né? Falando sobre as picuinhas. Os critérios são válidos, eu acho que vocês têm sim que fazer todo um levantamento sobre quem vai assumir o condomínio de vocês, afinal, é um processo de gestão do patrimônio de vocês, mas isso tem que ser feito com a mesma responsabilidade com a qual vocês vão exigir que a pessoa toque o condomínio, ou seja, faça, mas faça direito. Levanto porque leiam as informações, busquem as informações que são corretas e não viajem também na maionese de de pedir documentos que a gente não pode passar, tá? No mais, eu quero agradecer demais a audiência de vocês aqui. É muito bom estar com meus 2 companheiros de volta, mesmo sentado aqui na rolha. Quero pedir também para que vocês não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível, comentar aqui embaixo o que você achou do programa, dizer o que você quer ouvir nos próximos programas, deixar sua dúvida para o nosso atendendo a audiência e lembrar que nós estamos também lá nas plataformas de podcast. Grande abraço e até semana que vem. Informação condominial de qualidade e credibilidade é aqui na Conde TV.